Hoje nós vamos realizar o curso Comunicação Sem Medo. Meus irmãos, boa noite. Que é muito bom estar com os amados nesta noite para louvar o nosso Deus e também dar abertura ao curso, Comunicação Sem Medo, que nós possamos absorver alguns ensinamentos para nos comunicar, com propriedades. Mas vamos iniciar esse curso com o hino que fala assim, o hino do curso, fala: eu te vejo em tudo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver brilhar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, posso ouvir tua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver brilhar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louvará. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louvará. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, rua que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louvará. Toda a criação te louvará. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou cantar um louvor, chama No Momento em que Eu Conheci Jesus, o nome do louvor. Acredito que não só eu, mas como todos aqui, acho que sentem a mesma coisa que fala esse louvor, Ele diz assim: no momento em que aceitei Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você,
e eu também. Por isso é que estou sempre a cantar, a cantar. Estarás no Cristo, meu Senhor, para sempre. Viverá, vivereis. E você que vive neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Na la la na 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 na. Deus ama você, eu amo também. Por isso que estou sempre a cantar, a cantar. Estarás no Cristo, meu Senhor. Com Cristo aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que vive neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus me ama e eu também amo vocês. Neste curso eu quero apresentar a vocês, né, também da internet aqui, que vai estar no canal da igreja. Aproveitar, você que vai assistir o canal da igreja, curte lá o canal, gente. Curte o canal, faz comentários e vem visitar a nossa igreja aqui. Você que mora em Pirassununga, ok? Fala-se que um dos medos que as pessoas mais têm na vida é o medo de falar em público e o medo da morte, né? Sabia disso? Fala que tem mais medo das pessoas. E já começou o pessoal com medo, porque aqui na frente tem 3 cadeiras, ó, 3 cadeiras aqui na frente. O que vai acontecer com essas 3 cadeiras, né, Luiz Cláudio? Eu quero saber quem quer vir à frente. Temos 3 cadeiras aqui na frente, 3 lugares. Quem quer vir? Quem vem? Quem é o corajoso? Ou a corajosa? Será que eu vou ter que chamar igual domingo passado, né? Hein? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, venha, 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 dou-lhe 3. Coragem faz diferença, quem tem medo perde as bênçãos, tá? Quando vier na frente, venha, não tenha medo de vir, tá? Vocês estão aqui na frente, então de parabéns, né? Vai ganhar mais um presentinho aí, ó, só da frente aqui, movimento aqui, passa para aí, por favor. Opa, desculpa aí. É o seguinte, pessoal. Por que vocês estão aqui nesse curso? Por que vocês estão aqui nesse curso? Hein? O nosso curso tem como tema comunicação sem medo. Está na projeção aqui. Comunique-se com confiança. Já cantamos o hino do curso, eu te vejo em tudo. O nosso texto básico, Provérbios 3, 5. E vamos ler esse texto que diz o seguinte. Vamos ler juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Qual o convite para a nossa vida neste texto de Provérbios 3, 5? É para que nós tenhamos dependência do Senhor. E se comunicar sem medo, é preciso ter coragem. Então, temos que treinar. Quem quer vir aqui na frente para tomar posse aqui do assento? Dou-lhe uma. Eu já fui. Dou-lhe 2. Quem quer vir na frente? Coragem.
Por que que nós temos tanto medo de vir na frente? Não vai acontecer nada demais aqui, ninguém vai roubar você aqui dentro, ninguém vai te dar uma doença. Eu acredito, pastor, que seja um pouco do medo do julgamento das pessoas. Certo. Mas então estamos no curso para não ter medo. Não tem que ter medo. Por isso que esse é o curso. Então não tenha medo. Você vir à frente, você vai estar obedecendo um comando, uma ordem. Então, quem comunica algo para alguém. Comunica muitas vezes uma ordem. Quando você trabalha em um setor, alguém te fala assim, vai lá e fala para fulano de tal, para fazer isso, aquilo, outro. É dando uma ordem, não é assim? Então, a comunicação. Então, qual é o convite do texto? Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, coração na Bíblia quer dizer mente. Então, é preciso ter na nossa mente certeza de que nós temos um Deus que está conosco. Então, a comunicação, para não ter medo, tem que haver dentro de nós confiança que não estamos sozinhos. A comunicação não é somente falar do Evangelho, é falar mesmo, é comunicar, né? Qualquer assunto. Então, quando você e eu nos comunicamos bem, a gente tem bons resultados. Comunicação, ela começa em nossa casa. Então, quando nós somos pequenininhos, muitas vezes nós somos impedidos de falar dentro da família. Aqui é conversa só de adulto agora, não fala criança. A gente fica intimidado, aí vem a vergonha. Vai para a escola, acontece o mesmo processo. Só fala quando o professor chama na frente. E vai adquirindo o quê? É sentimento de medo, né? E ficamos ali acanhadinho, quietinho, né? Então a gente tem que se expandir. Como é que se expande? Através do conhecimento. Então nossa mente, ela tem que abrir-se para o conhecimento. Então um curso é para trazer o que para nós? Conhecimento. Então começa com a confiança. Como é que eu vou comunicar? Se eu não tenho confiança, eu não sei o que estou falando. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu tenho que estudar. Certo? Então, se eu for falar, por exemplo, de Pirassununga, eu tenho que conhecer a história de Pirassununga. Para falar para as pessoas. Pirassununga está assim, assado, lá, né? Eu tenho que saber, ter um conhecimento. Então, a comunicação, ela vai além do que uma fala, né? É um processo completo. Mas é interessante que nós temos dentro de nós esse sentimento do medo que nos comanda. E nosso curso tem 3 pilares. O primeiro pilar os 3 pilares do nosso curso nosso está ali, ó. Amor, equilíbrio e renovação mental. Temos que ter nossa mente e tem que haver amor para se comunicar. O que é amor? Esse amor é você fazer coisa com prazer, com alegria, com dedicação, com entrega. Tá? E aqui vou ficar hoje só na parte do amor. Tá? Na parte, momentos do amor. Então acontece. Em Efésios 4:15 fala a respeito, dá um crescimento, que haveria ali um crescimento. É importante que a igreja, nós aprendamos a nos comunicar, para que possamos conquistar pessoas que têm a visão do amor de Deus. Quando o amor entra em ação, o medo vai embora. Então, se eu estou com medo, é porque certamente, no caso aqui, eu não conheço quem está na minha frente. Mas você vir na frente, você tem que ter medo, tem que vir na frente. O que acontece? Você está com vergonha de vir na frente, de se expor. Não é verdade? Ao se expor, gera em nós medo. O que vai acontecer? Né? Então, o que mais pega para quem fala em público é o microfone. Pegar o microfone é o terror. Né? Porque você
pega o microfone, puxa, todo mundo vai ficar ouvindo. A gente fala assim: oi, boa noite, boa noite. Com medo do microfone, boa noite, mudou. Então, nós temos que aprender nesse curso a importância desses detalhes. E aqui nós temos que aprender também o quê? Que há umas dicas que eu vou dar para vocês na proporção desse curso. Né? Quem quer vir à frente, sentar aqui? 3 voluntários. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não vem ninguém, tá bom. O que acontece? Vem a irmã Carol, vem a irmã Vitória. Isso aí, corajosa. Falta mais um. Falta mais um. Vai lá com elas. Aí, vamos. O que acontece é o seguinte: vamos fazer uma prática para antes de comunicar. Então vocês vão fazer uma respiração, certo? Antes de vocês comunicar, você vai respirar. O que acontece? Quando ele vai falar com alguém, o nosso cérebro fica agitado. Ele fica agitado. Ele vai falar em público. Então você se acalma, inspira e solta lentamente. Entendeu? Vamos lá praticar? Vamos? Está cansada já? Nem começou? Vamos? O nariz abriu a boca. Agora fecha os olhos, devagarzinho. Agora todo mundo junto com eles. Olhos fechados. Inspira pelo nariz, fecha os olhos. Solta pela boca devagarzinho, fecha os olhos. Vamos lá praticar, pessoal. Pratica, irmão. Vamos lá, irmão milionário aí. Só ganha dinheiro aí, o Luiz Roberto. Isso. Mais uma vez. Solta pela boca. Ok? Foi difícil fazer isso? Foi difícil? Foi difícil? Mais ou menos? Foi difícil, irmão? Foi tranquilo? Pode voltar. Quer falar? Obrigado. Não existe comunicação sem ação. A palavra é comunicação. Está entendendo? Comunicação tem que ter ação. Então, quando você vai falar em público, eu também, sentimos um pequeno choque. Ambiente. A gente tem um pouco de costume de falar em público, mesmo assim, sente um pouco nervoso, vai falar para outro auditório. Eu vou falar para o auditório só de pastores. Eu fico assim, meio, só pastores aqui. A preocupação não pode errar, falar parte teológica e tal, é detalhes. Tudo isso é normal entre nós seres humanos acontecer. Mas a comunicação, ela não pode gerar em nós esse medo de falar, de se expressar. Então, a dica da respiração, ela facilita em nós esse processo de leveza, tranquilidade. Entendeu? Então vocês podem praticar em suas casas já amanhã. Todo dia, de manhãzinha acordou. Antes de sair agitar, pagar as contas, respira, ora. Devagarzinho, vai fazendo essa prática, é importante. Porque quando nós respiramos, o cérebro ele renova, certo? Isso ajuda a nossa alegria. Irmão, pratica aí, irmão, pratica aí. Irmão, tem que falar também, tem que cantar. Então, a comunicação nos convida a praticar, exercitar, desenvolver. Você pode participar de 10 cursos, mas se você não fizer, não vai virar, não vai resolver nada. Está entendendo? Tem que ter prática. Então, quando eu pratico, eu perdo o medo. Está entendendo? Então, isso fazendo com amor, fica tranquilo. Este amor é a vontade de fazer, né? Porque eu confio, né? A minha confiança não está no outro, está em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, a comunicação sem medo é uma comunicação corajosa. É importante a gente captar essa mensagem. Então, para o comunicador, outra dica: priorize a autoestima. Como é que está o amor para com você próprio? Você ama todo mundo,
ama seu pai, sua mãe, todo mundo, abraça todo mundo. Você ama você próprio? Como é que está o livro de amar com você mesmo? Entendeu, irmão? Como é que está o livro de amar com a gente mesmo? Veja bem, amar a si mesmo não é desprezar as pessoas, não é isso aí. Também não é se achar o primeiro pacote, que é o primeiro do pacote da biscoito, não. Né? Não, não é isso. Amor próprio é zelar pela sua autoestima. É autoestima. É o que vem de dentro para fora. Quando você e eu temos autoestima, nós temos segurança. O medo vai embora. Ainda que venha o medo, que é natural de vir um medinho, a gente respira, o medo vai embora, aí pega e fala. A outra dica para falar em público, comunicação, é você olhar nos olhos. Então, quando eu me comunico olhando nos olhos de vocês, olhando nos olhos, estou me comunicando. E quando eu olho nos olhos de vocês, eu estou levando segurança. Então, o comunicador tem que mostrar segurança. Então, a comunicação sem medo, só aqui na frente, mas você tem que olhar. Agora, imagina bem essa cena. Então, gente, tudo bem com vocês aí? Olha, vamos lá, pessoal, amanhã, tal. O que você acha? Está bem assim a comunicação? Você acha legal? Aí não olha para a gente, não é verdade? Então, quando eu olhando para vocês, as coisas mudam de figura. Uma coisa é você falar com uma pessoa em particular. Vem aqui, Luiz Cláudio, por favor. Vem cá, Luiz Cláudio. Vem cá, Luiz Cláudio. Rapidão, Luiz Cláudio. Vem cá, é o treinamento, Luiz Cláudio. Vem sem medo. Tá com medo? Não. Tá com medo? Não. Então, aqui, tudo bem, Luiz Cláudio. Estou falando eu com ele aqui, diferente. Certo? Nós dois conversando. É uma conversa diferente. Mas em você vir aqui, o que aconteceu? Já mexeu o coração, né? Por quê? É o medo normal. Obrigado, pode estar. Então, esse ato de nós nos levantar e de vir à frente faz bem para nós. E na escola, se nós fôssemos ensinados a falar em público, não de forma de pressão, nós falaríamos em público tranquilamente. Mas os professores não fazem isso porque eles não são também motivados a fazê-lo. É um processo de crescimento. Então, a nossa visão é que vocês se tornem bons comunicadores. Eu também estou aprendendo. Nós somos eternos aprendizes. Então marca aí a respiração, certo? A autoestima, ok? Priorizar a autoestima. Marca essa outra dica, se concentrar em você e esquecer os seus pensamentos sabotadores. Que te fala assim, você vai falar o quê? Você não sabe nada? Esse pensamento não, me preparei. Outra coisa importante, comunicador, preparo. Eu vou falar, eu tenho que me preparar. Eu tenho que estudar o assunto. Falei do exemplo por causa da cidade. Eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que conhecer o assunto, a tese, para poder fazer o comentário. Então, outra dica, marca essa dica. Eu passei um estresse porque estava no computador fazendo para vocês e de repente deu um apagadão assim, perdi todo o material. Puxa vida, depois vou botar para vocês certinho, tá? Para vocês estudarem em casa. Outra dica para o comunicador é sorrir. Não pode falar que eu estou assim, tudo bem com vocês aí? Eu estou bem aí. Não, sorrir, mostrar alegria na comunicação. O que acontece com isso aí? Isso aí aproxima a pessoa, né? Já simpatia, empatia, né? Então é preciso que o comunicador que faz sem medo não tenha medo de si próprio, ame a si próprio, não tenha medo. Então sorrir, olhar para as pessoas nos olhos. Outra dica para o comunicador sem medo é o tom de voz. Eu estou aqui hoje pela manhã, um exemplo, né? Mudei o tom de voz. Então, isso faz a diferença no nosso escutar. Então, o comunicador precisa estar preocupado, né? A preocupação que nós temos tanto de falar, às vezes porque nós não temos muito assunto,
Às vezes não temos coisas com quem vai conversar e pensando, o que vai falar de mim? O que ele vai criticar a minha crítica, vou criticar a minha crítica, né? Fica assim, a gente tem que evitar. Pode ver que quando está aqui, está bom, quando alguém vai se levantar, quando olha para a pessoa, o olhar para a pessoa foca para a pessoa. Aí a gente fica já pensando, todo mundo está me olhando, né? Assim, todo mundo vai olhar para a pessoa que está falando, você já fica já tenso. Por isso tem que estar preparado para vencer esse medo dos holofotes. Entendeu? Quem vê os holofotes. Todo mundo olha para você que está falando. Vocês estão olhando para mim agora, não é verdade? Se eu ficar calado aqui 1 minuto, o que acontece com vocês? Dispersamente. Vocês vão fazer o quê? Pegar o celular, né? Vocês vão pensar nas dívidas. Vocês vão fazer isso aqui lá, vai pensar na preocupação do cachorrinho que ficou em casa sem comer. Ai meu Deus, vai viajar a mente, porque a mente viaja o tempo todo. Por isso que o comunicador tem que aprender a se comunicar consigo mesmo também. Então essa comunicação que faz você se tornar uma pessoa forte, sem medo, é praticar. Outra dica, toma nota, praticar o diálogo interno. Conversar com você mesmo. Certo? Quando nós respiramos, meus irmãos, meus amigos da internet, nós diminuímos o nervosismo. A gente fica muito tenso. Você respirou, dá uma acalmada. É importante a respiração. Colocar a mão no peito, sentir a mão na barriga, sentir o abdômen mexer. É a respiração correta. Você vai sentindo o movimento. Isso tudo gera em nós alegria no nosso interior. E gera também o potencial na sua voz, na sua fala. Então, quem vai falar de Jesus, você não se achar que é o dono da verdade. Olha lá, Provérbios 3, 5, está lá de vermelho. E não te apoies no teu próprio entendimento. Acho que sabe tudo. Temos que ser humilde. Então, o comunicador, ele precisa ser uma pessoa humilde. Você às vezes, numa palestra, alguém fala assim, aplauso para o palestrante. O senhor fica feliz, é bom também. Mas porque tem preparo para receber esse aplauso. Mas se ele sair todo se achando soberbo, aí ele pode cair nessa questão do próprio entendimento. É preciso haver o interesse de querer mudar a si próprio. O comunicador, ele tem que mudar a si próprio para poder mudar o outro. Apesar de que ninguém muda ninguém, mas a gente comunica, a gente ensina, entendeu? Então, a comunicação, ela é uma ferramenta de crescimento para as pessoas. É preciso haver um interesse por esta área, por esta parte da comunicação. Porque quando há um interesse, a gente destrava o nosso medo, aumentamos a coragem e não estamos nem aí para quem vai falar se eu estou de batom ou sem batom ou do cabelo arrepiado, porque eu estou focado no que eu vou falar. O meu foco é o conhecimento. Então o comunicador, ele traz o conhecimento. Como eu vou comunicar alguém se eu não falo? Fica difícil. Eu preciso falar. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo. Efésios 4,15. Né? O que é que fala? Qual o ensinamento aqui que Paulo traz para nós? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a comunicação sem medo faz com que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela cresça em um propósito.
E o propósito principal é o amor. E aonde existe o amor, não vai haver medo. Esse medo que nós temos normal, que sabe que temos normal, ele vai vencendo na prática. Com a respiração, com pensamentos positivos, entendeu? Buscando conhecimento, destravando a vergonha que quer muitas vezes nos escravizar. Tudo faz crescer. Então, mas às vezes a nossa mente está tão assim distanciada de algumas questões que a gente fica meio perdidos. Mas quando nós vamos para o amor, as coisas mudam. Porque não é o amor da igreja, não é o amor da sua família, é o amor de Cristo. Quando esse amor de Cristo está atuante, as coisas mudam. Então o primeiro pilar é o amor. Então, a base do sucesso na nossa vida está no amor. Então, quando eu amo o Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Logo, vou ter uma comunicação, certo? Sem medo. E a comunicação sem medo nos convida a pensar de que nós temos amizade com alguém. Quando você começar a falar bastante com uma certa pessoa, você vai querendo que nela, vai com uma amizade com ela? Não fica fácil? Não é? Primeira vez, 10ª vez, vai ficando fácil, não é verdade? Mas a primeira vez é difícil. Vou falar com o prefeito da cidade. Ai meu Deus, como é que você é recebido lá? Não é assim? Vai comer, tá? Vai comer, fala com o prefeito. Então, entra aqui. Dessa vez, mas está o prefeito, já fui marcando, porque a povo ganhou com relacionamento. Então, no amor existe relacionamento, no amor existe amizade, no amor existe crescimento, existe o quê? Processo de maturação. Existe o quê? Alegria no relacionamento. Então, a comunicação sem medo é um convite para que eu possa falar, me comunicar com confiança. Está entendendo? Então muitas vezes nós perdemos a oportunidade de falar para alguém de Jesus porque nós temos o medo de falar. Pensamos assim, vou falar, mas não é religião. Falar de Jesus. Então a comunicação que é lavada com amor, a gente vai tratando a pessoa com amor, né? Então é importante a gente guardar esse pilar do amor, né? Porque, como está no texto de Efésios, né? O desejo do coração de Paulo é que houvesse o quê? Houvesse, seguindo o amor, crescendo em tudo. Esse crescimento em Cristo é o que traz paz para nós. Porque os homens vivem em guerra hoje em dia. Porque falta o amor de Cristo no coração deles. Então, a comunicação sem medo é um desafio para que eu possa levar o amor para essas pessoas que estão brigando consigo mesmas. Elas não têm paz com elas mesmas. Não tem ninguém, está sempre assim, aquele pensamento que ninguém me ama, ninguém me quer, entendeu? Aquele pensamento que eu sou coitadinho. Vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu estou largado aqui pelos cantos da parede. Não, você tem que se amar. Então, essa comunicação sem medo nos convida a nos amar primeiro. Está entendendo? Então, vocês não podem ter medo de vir na frente da igreja mais, quando eu convidar, porque vocês já estão aprendendo que faz parte do processo do crescimento. Né, irmão Roberto? Beleza? Como é que nós nos comunicamos, gente? Como é que nós nos comunicamos? Com a boca, não é? Mas também com o olhar. Isso é uma comunicação não verbal. Com os gestos. Estou me comunicando. Se eu falar assim, meu pé, isso é meu pé? É minha mão. Não é verdade? Estou com a dor no meu pé, mas é a mão.
Mas se eu fizer assim, o meu pé, e levantar a mão, não, está todo trocado, né? Então tem que estar conectado, a mão com a mão, o pé com o pé. Então, comunicação sem medo é mostrar que nós somos um corpo inteiro. E tudo começa na nossa mente. Está lá escrito lá, ó, no teu coração. O teu coração é a mente. Então, se a nossa mente está sendo regida pelo nosso Mestre, Jesus Cristo, o medo vai ser mandado embora. Mas é preciso haver um preparo, né? Desenvolvimento, uma prática. Então, pratiquemos em nossas casas a respiração, né? Diante do espelho, vai dar um sorriso no espelho e fala alguma coisa dentro do espelho, está praticando. Está lá o espelho, Jesus te ama, para você mesmo, está praticando. Fala no espelho, eu amo a mim mesmo, Deus é amor, ele está falando, você está praticando. Faça isso, você vai ver que você vai se soltar na comunicação sem medo. A comunicação sem medo nos convida a nos tornar pessoas realmente preparadas para falar do Deus maravilhoso que está conosco. Então, concentrar-se no amor, concentrar-se em você. Você está falando, alguém bate assim no outro. Deixa bater no outro e começa a falar. Porque a comunicação que é o auditório, você tem que estar preparado para qualquer situação. Por isso que vai ver, vou falar depois, sobre equilíbrio emocional. É importante a gente ter controle próprio. E o amor próprio nos eleva a nos controlar em situações constrangedoras. Uma dica para você falar também, além da respiração, do amor próprio, dos conhecimentos, do sorrir, do olhar, é você não acelerar, não correr, falar demais, rápido demais. É dar a pausa. Você fala, esse silêncio que aconteceu com vocês, que é que ele quer falar agora, né? Que vai vir agora? Esta pausa faz a diferença para o comunicador, porque quando nós damos a pausa, a gente está mostrando para o auditório que nós estamos tranquilos e vai vir outra informação. Mas se eu não tenho confiança no que eu vou falar, fico com medo. Por isso que eu preciso estudar. O comunicador precisa estudar, se preparar. Como tudo na vida. Tudo na vida tem que ter um preparo, né? Você vai para sair de casa, você vai fazer o quê? Se prepara para sair de casa. Muda a roupa, pinta o cabelo, não é verdade? Você já fez experiência de você almoçar ou jantar com a roupa que for sair de casa? Já fez experiência já, alguma vez? Já almoçou assim bonitinho para ir para a rua, para sair? Nunca fez? Faça essa experiência. Como se fosse sair. Então fica tudo para você sair, vai almoçar com a família. Pessoal, está acontecendo mudança de paradigma. Porque ficamos em casa, a gente fica de casa o dia todo de pijama, né? Tá nem aí, né? Mas quando você muda, vai para onde, fulano? Não fica em nenhum lugar. O que é isso? Chama-se auto-amor. Cuidado, né? Então o comunicador ele tem que ter esse esperto de se cuidar, né? Buscar essa visão para o seu crescimento. Para encerrar, não esqueça, traga o seu amigo, convide para assim,
estamos tendo um curso sobre comunicação sem medo. O que é isso? E fala para o seu amigo. É uma aula sobre nós, como podemos nos comunicar, com algumas dicas importantes, porque às vezes na nossa casa ele não sabe nem falar com o nosso pai, nem com a nossa mãe, nem com o nosso tio. Às vezes você fala muito bem com o seu cachorrinho. Oi, lindão, beija ele, um cachorrinho. Mas falar com o seu pai, você, opa, vem aqui, opa. Chama-se comunicação agressiva. E vice-versa também tem, né? O pai para com o filho. Então a comunicação tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter respeito, né? Tem que ter relacionamento. Então quando eu me comunico sem medo, eu estou mostrando às pessoas que eu tenho uma intimidade com Jesus Cristo. É um desafio. Desafio para o nosso bem-estar. Porque quem tem bons resultados somos nós, quem vai se beneficiar é a gente. Na sua empresa, você vai falar com o seu amigo de trabalho, ele chega chateado de casa, ele chega gritando. Aí você fala, calma, vamos resolver essa situação. Ou amor, olha, a comunicação quebrando, né? Amaciando aquela situação, porque você aprende a se comunicar sem medo. Geralmente, falar, como falou agora há pouco eu e o Cláudio, é muito fácil falar com duas pessoas. 2, 3, 4, 5, começa a aumentar, vira uma coletividade. Então vem aqui na frente, eu vou treinar um aqui na frente, vou convidar a vir aqui à frente. Quem quer vir na frente? Levanta a mão aqui que vir na frente. Eu vou chamar, vem cá, Luiz Roberto, vem cá, Luiz Roberto. Vem rápido aí, Luiz Roberto, rápido. Aí, vem. Tá tudo bem contigo, Roberto? Cegadão aí? Cega. Então tá bom. Vem cá, Luciana. Vem cá, Luciana aí. O Luiz Roberto tá firme aí, ó. Ficou até vermelho. Por quê? Porque ele ficou normal, faz parte. Luciana, tá bem, Luciana? Tudo bem contigo aí? Ó. Aí. Tá cegado aí? Cegado? Vem cá, Vitória. Isso aí. Opa, segura a Vitória, vem cá. Aí. Vem cá, Alan. Alan, né? Vem cá, Alan. Rapidinho, por favor. Tá bem com você, pai? Tá tranquilo? O que aconteceu? Tá cegado? Então tá bom. Tranquilo, Alan? Cegadão? Tudo bem? Então agora temos aqui agora, vem cá, Alan. Aqui, ó, temos agora um grupo de 4 pessoas aqui na frente. A comunicação aqui na frente já fica diferente, né? Porque nós temos um grupinho de irmãos. Então, olha, agora olhei para vocês, mudei o foco. Porque agora eu estou falando com vocês aqui. Então, quando eu falo com vocês aqui, eu estou olhando para vocês, no olho da Vitória, da Luciana, do Roberto, do Alan, nos olhos. A comunicação no olho, ele está se comunicando. Ok? E se eu ficar assim tremendo? O que eu falar o que, Ana? O que eu falar o que, Ana? O que eu falar o que? É o quê? Então não tem segurança, certo? Então esse medo pode atingir você. Alguém quer falar? Quer falar, Roberto? Tá tranquilo? Cegado? Então tá bom. Obrigado, pode sentar. O que acontece? Obrigado. Esse treinamento para que você possa desenvolver, porque a gente fica na igreja, a gente acostumou na igreja chegar e ficar sentado do começo ao fim. Não é assim na igreja? Igual na escola, você chega, fica do começo ao fim sentado ouvindo, escuta. Aí você tem que participar. Vai gerar o que em você? O desejo de você falar, não ter medo de falar. E esse movimento de vir aqui à frente, você e eu, gera em nós serotonina, o hormônio da alegria, da felicidade, né? Dopamina, né? Entendeu? Da alegria, da felicidade. Mas vem junto com medo. Eu vou falar o que lá na frente, né? Então, vamos nos preparar para a gente fazer isso melhor no próximo encontro nosso. Beleza? Não tenha medo de vir à frente. Porque você não vai vir à frente para ser castigado. Vai ser abençoado, né?
Porque você vai se preparar para poder falar no seu trabalho, falar com propriedade na sua escola, falar com aquele amigo que é um amiguinho meio desarmonioso, né? Falar com seu amigo lá na festa do final de ano, lá com seus amigos, na parentada. Saber como você vai comandar essa situação de falar, né? No coletivo. Porque falar individualmente é mais tranquilo. Mas quando tem bastante gente já fica complicando. É complicando. Né? Então que a comunicação sem medo, esse curso, seja para nós uma bênção, para que nós possamos concluir este curso, dizendo assim: eu aprendi quanto é importante eu me expor para falar do amor de Cristo. Vamos encerrar o curso com o hino Te Agradeço. Por tudo que tens feito